Olá. Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos o Eduardo Mardegan, que é profissional de recrutamento e seleção há muitos anos e vai nos contar um pouquinho dos mistérios por trás do recrutamento e seleção. Eduardo, por favor, se apresente. Na sequência a gente já começa o nosso bate-papo, mas já queria pedir para você o seguinte: como que um engenheiro eletricista foi parar em recrutamento, seleção RH? Conta para gente. Obrigada. Maravilha, obrigado pelo convite, Fabiola. Estou bastante feliz e honrado de estar fazendo parte aqui do Redcast. E, bom, vou tentar aqui explicar um pouquinho da minha trajetória e dos principais desafios que eu tenho enfrentado e direcionando sempre para o setor de energia, tá? Bom, começando aqui pela primeira pergunta, na verdade foi total de paraquedas, tá? Não foi nada pensado e nada programado. Eu me formei em engenharia elétrica e os primeiros 5 anos da minha trajetória foram, de fato, mais conectados com a minha graduação, com a minha formação acadêmica. E após esse ciclo, eu, enfim, repensei a minha trajetória, queria algo novo, diferente, e foi me oferecido, né, uma oportunidade. Inclusive, não estava no Brasil nesse momento, estava morando em Lima, no Peru, com a minha esposa, e surgiu a oportunidade de me tornar headhunter para áreas técnicas, né, inclusive a área de energia. E naquele momento, tudo que eu estava buscando era de uma experiência diferente, uma experiência fora do país, com uma língua, com uma cultura completamente diferente. Então, aceitei esse desafio para ver no que ia dar, para ser bem sincero. E desde então, me tornei um profissional, né, um headhunter, um profissional de recrutamento e seleção, sempre com esse direcionamento, né, de estar mais conectado com áreas técnicas, infraestrutura de uma maneira mais ampla, mais energia acaba sendo aqui uma área que eu tenho um carinho, né, e uma proximidade maior, além de outras áreas como tecnologia, logística, enfim, áreas de operações, vamos assim dizer, e industriais, né? Bom, desde 2015 estou nessa área. E eu acho que foi, se eu não me engano, em 17 ou 18 que a gente se falou pela primeira vez, né? Você estava ali fazendo o curso para conselho, e desde então a gente, hora e outra, começou a trocar figurinhas aqui sobre o mercado. Enfim, mais uma vez, fico agradecido aqui pelo convite e poder responder algumas dúvidas das pessoas que participam, né, e que interagem aí com o Redcast. Obrigada, Eduardo. Então, vamos começar agora. A gente vai perguntar sobre o setor elétrico, que a gente quer saber: mercado de energia, oportunidade, como é que é a dinâmica, algumas perguntinhas, dicas. Tem uma listinha grande aqui de perguntas para você. Vou pegar a primeira aqui. No atual momento do setor elétrico, a gente está falando aqui no início de 2022, né? Você consegue identificar alguma carreira, posição, área, segmento, enfim, que está mais aquecida, que tem um hype? E, se sim, qual é o tipo de profissional que é mais disputado no momento? Conta pra gente, Eduardo. Tá. Bom, vamos lá. O ano de 2021, né, Fabiola, você sabe muito bem que foi um ano de crise hídrica, um ano, talvez uma das piores crises hídricas que o país já passou. E então, assim, não dá para dizer que é uma tendência, mas foi uma realidade para o ano de 2021 de ter uma preocupação, de ter um olhar mais forte para a área de comercialização, principalmente para a área de middle office, né? A área que faz toda a gestão de riscos, toda a gestão de portfólio, através de modelos matemáticos e quantitativos, inclusive, né, olhando também para a precificação, para conseguir direcionar o front e, inclusive, as estratégias da companhia, né? Então, essa foi uma área que eu senti uma certa demanda, uma certa preocupação, né, das estruturas das empresas que eu atendi, de trazer executivos já com uma formação, com uma experiência sólida nessa área, justamente porque as empresas estavam vivenciando esse desafio, né, de
tentar antecipar algum movimento, alguma tendência baseado ali nas condições meteorológicas e todas as variáveis que envolvem principalmente, né, a geração por fontes hidráulicas, né, que acaba sendo aqui 60%, 65% da matriz energética do país. Então, ainda, apesar do movimento, né, de crescimento expressivo das renováveis, a hidráulica ainda tem uma participação muito relevante, e sejam as empresas que só comercializam ou as empresas que geram, mas que também comercializam, olharam com um pouco mais de cuidado para esse tipo de profissional. Tá? Agora, para frente, né, olhando para frente, isso não é exclusivo do setor de energia. A gente percebe que as empresas, num primeiro momento, elas começaram a se importar e se preocupar, né, com a gestão através de dados, né, e as empresas se prepararam através de sistemas legados e softwares para conseguir armazenar e ter dados da sua operação. Hoje, a gente já vive um movimento onde as empresas querem utilizar desses dados para as tomadas de decisão. Então, o profissional que conversa tanto com o negócio quanto com a equipe técnica, com a equipe de programadores que trabalham os dados e faz a interface de conseguir se comunicar tanto com um lado quanto com o outro, é um tipo de executivo que está sendo reconhecido e procurado pelas empresas de uma maneira mais ampla, tá? Não só no setor de energia. Então, uma pessoa que conversa, que sabe falar de negócio, que sabe entender das alavancas de negócio e consegue transformar isso, traduzir isso para o time que vai rodar modelos, que vai pegar aquilo e transformar em modelos quantitativos, preditivos, que de alguma forma retroalimentam a tomada de decisão no negócio, são executivos que em todas as áreas, em todos os mercados, estão sendo bastante procurados. Que legal, Eduardo. Muito bom ouvir você falar, né? Primeiro, eu vou explorar um pouquinho a sua fala sobre middle. A gente, na escola, a gente tem trilhas voltadas para comercialização e até especificamente para quem quer tirar a certificação de operadores de mercado da CCE. Então, a gente tem uma enormidade de conteúdo lá dentro da nossa assinatura, mas a gente também tem 2 cursos voltados para as carreiras de preço, de middle, né? Que é metodologias de formação de preço, que é dado pelo pessoal da Noros, e oficina de modelos, que é voltado para a aplicação prática, né, dos modelos, dado pela Regiane Barros e pelo Rodrigo Azambuja. Então, muito bom saber, porque a gente, de fato, nesse tempo de escola, dos nossos 6 ou 7 cursos que a gente já lançou, 2 foram voltados para a área de middle. Então, estamos no caminho certo, segundo o Eduardo Mandegan, muito bom. E sobre dados que você falou, estava até olhando aqui na nossa agenda, na primeira e segunda quinzena, ou melhor, na primeira e segunda semana de julho de 22, a gente vai ter um curso de ciência de dados aplicado ao setor elétrico, ou seja, também estamos alinhados aí com as tendências que você mencionou. Muito bom, bom saber que a Red Energia está sempre na ponta, sempre fazendo as coisas mais modernas. Muito legal. Bacana, bacana, muito bom, Fabiola. Eduardo, agora me diz uma coisa, assim, se você fosse, a gente falou assim de coisas mais de trends, né, mais tendências, mas se você fosse falar assim de uma perspectiva mais conservadora, aquele tipo de carreira que sempre tem espaço, mais tradicional, né, dentro do setor elétrico. Tem algumas assim que não tem erro, porque às vezes os nossos alunos perguntam, né, para a gente, olha, eu não quero mudar modelo, não quero ser cientista de dados. Tem alguma carreira assim que seja aquela mais, que sempre vai ter espaço para mim? Tem. O setor elétrico, o setor de energia, é um setor caracterizado por ser bastante regulado, né? Então, o executivo de regulação que atua, né, na esfera do regulatório é um executivo que sempre é procurado, sempre é demandado pelas empresas. Mas não só por isso, né? O setor ele passa por uma constante evolução e alterações de leis e normas e regulamentações, né? A tecnologia ela vem primeiro do que a norma, né? A legislação. Então, muitas vezes
o profissional de regulatório, né, de regulação, ele precisa estar muito antenado com o que está acontecendo para manter a companhia sempre, né, em linha, sempre atualizada com o que está acontecendo no âmbito regulatório e também conectando com as estratégias, né, organizacionais de crescimento ou de novas unidades de negócio. Então, essa é uma cadeira que, desde que eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, é sempre uma cadeira que tem uma demanda constante, assim, sempre sempre requerida, né, pelas empresas. Então, isso acaba, né, essa posição acaba sendo uma posição que, até agora, né, eu tenho visto bastante procura, bastante demanda por ela, né? A gente, enfim, até olhando aqui para frente, né, olhando os temas de descentralização da geração, né, olhando para carros elétricos, né, battery storage, e como que as empresas de energia vão estar conectadas com esses assuntos, né? Então, o cara de regulatório, o profissional de regulatório é um profissional que precisa estar antenado a tudo isso e está conectando com as estratégias da empresa. Bacana, Eduardo, porque você sabe que eu sou uma regulatório raiz, né? Eu comecei em 2001, oficialmente como regulatório, com um cargo regulatório, são 21 anos atuando com regulatório, e vou dizer para você, 21 anos uma carreira numa área apenas, praticamente, é bastante coisa, e é como você falou, quando eu comecei não tinha nem energia solar, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar às tecnologias, as coisas vão acontecendo, e o profissional de regulatório realmente tem que ter essa visão, e ele está muito próximo do negócio da empresa, né? Então, ele está apoiando a área de comercialização, ele está apoiando a área de desenvolvimento de negócio, ele está apoiando o front, o middle, todo mundo depende, né, de que o regulatório é o 0800 da empresa, todo mundo vem perguntar coisa. Muito bom. Legal, mesmo. Eduardo, agora eu vou fazer uma pergunta para você, agora saindo um pouco assim de carreiras mais genéricas, né? Uma pergunta que as pessoas sempre fazem para a gente lá na escola ao fazer uma transição de carreira, ainda que dentro do setor elétrico, tá? Tem um timing certo? Tem alguma fórmula mágica? Quando que eu sei como fazer, né? Tem assim, você consegue identificar pelo menos algum sinal que é hora de fazer uma transição? Olha, o timing certo para fazer uma movimentação, ele varia de caso para caso, vai muito do executivo, né? E vai muito do que ele quer, do direcionamento que ele quer dar para a carreira dele e contrastar com o ambiente onde ele está inserido e saber se essas oportunidades existem, né? Se as agendas que ele quer estar envolvido, elas estão cada vez mais próximas da sua responsabilidade, do seu escopo, ou não. Então, acho que o que eu sempre vejo, né, em movimentações exitosas de carreira é sempre entender se o ambiente onde você está inserido vai te proporcionar um próximo passo, né, de carreira, não só pensando em trilha de carreira, em crescimento, mas também em tipo de atuação, em tipo de agenda que você quer estar inserido, né, em tipo de realização que você quer participar, né? Então, se o ambiente te oferece, né, se o ambiente ele te traz novos desafios, ele está constantemente te direcionando para um lugar que você quer estar e quer se desenvolver, eu acho que não tem porquê né, buscar uma nova oportunidade. E se não tem, né, eu acho que as pessoas têm que perder o medo de levantar a mão e perguntar se eles não poderiam considerá-lo para aquela cadeira ou para aquele projeto. Então, e não ir direto, né, para uma nova companhia, enfim, pensar numa movimentação, achando que o próximo passo vai ser um passo perfeito, vai ser um passo onde tudo vai acontecer. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que todas as empresas têm as suas particularidades, têm as suas culturas, e então eu sempre vejo, né, que os executivos exploram primeiro, né, o ambiente onde estão inseridos e tentam, né, de alguma forma direcionar suas carreiras aí. Uma vez não correspondido, né, e aí sim
a pessoa, ela por algum motivo se abre para novas oportunidades, é fazer muito a investigação para entender se lá, né, ela não vai talvez passar pelos mesmos, pelas mesmas dificuldades que ela vem passando na empresa atual. Então, fazer uma investigação muito criteriosa, né, da empresa, fazer uma avaliação da área para onde você potencialmente estaria indo, da posição em si, das responsabilidades, e se as agendas que você vai estar inserido atendem o teu desejo de fazer a movimentação. Então, timing certo, assim, Fabiola, não, acho que não existe, existe a avaliação criteriosa de cada um, de caso a caso, e tem também um trabalho muito de autorreflexão, né? De entender, enfim, as razões pelas quais você quer sair da companhia e ver se não existe essa oportunidade dentro da casa onde você está, ou se lá na outra empresa você talvez não passasse pela mesma situação, pelos mesmos pontos e obstáculos que você vem passando na empresa atual. Então, acho que timing certo, fórmula mágica, infelizmente não existe. Ainda não temos. Eu acho que as pessoas têm o risco, né, de você alertou muito bem. Toda empresa tem suas particularidades, né? Então, o que pode acontecer, muitas vezes, é que você idealiza outra empresa achando, não, isso não vai ter lá, né? Porque é uma empresa perfeita, e não é, né? Toda empresa tem aí os seus lados positivos e negativos, e é justamente essa balança que tem que pender sempre para os lados positivos que te agradam mais, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um perfil de empresa um pouco maior, um pouco mais, com uma dinâmica um pouco mais lenta, os processos decisórios mais lentos. Já numa startup, por exemplo, numa empresa menor, você tem que botar a mão na massa, tem que fazer de tudo. Então, como você falou, essa investigação desse ambiente, tanto do que você está, quanto que você está querendo ir, né? Ou está pretendendo ir. E a própria investigação, né? Você se autoconhecer é essencial, né? Eu só provoquei você na fórmula mágica, mas já sabia que não tinha. Mas bacana, eu acho que ainda complementando, Fabiola, entender, né, assim, de uma maneira talvez talvez não passar uma fórmula mágica, uma receita de bolo, mas sempre fazer esse contraste das variáveis e dos fatores que te levam a considerar uma nova oportunidade e os fatores de atração da oportunidade que está sendo ofertada, para ver se casa, para ver se faz sentido. E aí, de novo, em diversos âmbitos, no âmbito organizacional, no âmbito de departamento, de área e no âmbito da posição do escopo em si, né, das responsabilidades, da camada de atuação onde você vai estar inserido. Então, talvez de uma maneira um pouquinho mais resumida, essa seria a minha dica. Dica de ouro, Eduardo. Nossa, isso aí é para guardar no caderninho. Eduardo, ontem eu até vi uma reportagem, melhor, até foi uma postagem da CB Insights, que trabalha com notícias de startups, né? E aí um determinado executivo lá estava se queixando, né? De que tem muita gente agora fazendo o que eles chamam de job hopping, que é a pessoa ficar pulando de galho em galho, né? A pessoa fica 6 meses numa empresa, 1 mês na outra, 6 meses na outra, mas assim, pergunta real oficial, você pode ser bem duro na resposta, tá? Afinal, é ruim para o currículo ficar pouco tempo numa empresa, essa coisa de pular de galho em galho pega mal ou é coisa do passado? Olha, Fabiola, como a gente já conversou aqui do modelo da Redcast, né, do modelo, desculpa, da Red Energia, de ter um modelo mais estruturado, parecido com o Netflix aqui, o streaming, eu vou dar uma resposta também conectando com esse tema. Eu acho que cada vez mais, né, os profissionais eles estão atuando por temporada, né? Então, e não existe mais aquela obrigatoriedade da pessoa estar amarrada a uma empresa e ir com ela até o fim da sua trajetória profissional, sabe? Eu acho que ainda existe, né, um certo paradigma com ciclos curtos, o mercado ainda tem, né, algum tipo de preconceito, mas o que antes parecia, né, sinal de instabilidade, de carreira, falta de comprometimento, de responsabilidade,
hoje é visto, começa a ser visto cada vez mais, né, como uma forma de estar dentro de um projeto que para você faz sentido, dentro de uma entrega que você quer participar, de uma agenda que você quer ser protagonista, né, e entregar. E uma vez entregue, talvez a tua cadeira, sei lá, caia numa agenda mais de tocar o bumbo, né, de tocar uma agenda mais operacional, e para o perfil da pessoa, talvez não faça tanto sentido. Então, assim, ainda existe um paradigma, mas está cada vez mais comum, né, as pessoas atuarem por projetos, né, por ciclos, né, por temporadas, como no Netflix. Então, eu acho que isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo. O setor de tecnologia, né, é um setor que atua já com metodologias ágeis, né, e atuam por squads, enfim, e isso é muito comum, né, a pessoa atuar por projeto, entregou, vamos para o próximo, independente da empresa onde eu vou estar inserido, aquele projeto é mais interessante para a minha carreira, conecta mais com o que eu quero estar envolvido, então vamos para lá agora, né? E obviamente, ou tem outros setores que são mais conservadores, que não vêm tão assim com bons olhos, né? Acho que o que nos cabe, né, como recrutadores, é não fazer um pré-julgamento, né? É sair da barreira do currículo e trazer a pessoa para a entrevista para entender como é que foi esse ciclo, por que ele foi curto, e entender o que ele entregou nesse período. Se foi um ciclo que não teve nenhum tipo de realização, nenhum tipo de entrega e ciclo fechado, ainda, enfim, é uma passagem curta e pode ter né, uma conotação negativa. Agora, se tiver, enfim, uma baita entrega, um baita projeto, uma baita realização envolvida nesse período, embora curto, mas intenso, eu acho que ainda assim é um projeto que dá para ser visto e avaliado com bons olhos. Bacana, Eduardo, porque eu fui no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu passei uma pequena temporada no Vale do Silício, né? Foi lá que a Rede Energia começou a nascer na minha cabeça, não foi na minha barriga, foi na minha cabeça. E uma coisa que falava-se muito lá era justamente que as carreiras em Netflix, Google, Amazon, Microsoft, etc., as pessoas costumam ficar, em média, 2 anos nessas empresas. Então, mesmo empresas que são tem um NPS, né, altíssimo do ponto de vista de quem trabalha lá e tal, isso que você falou realmente é uma constatação, especialmente nas áreas de tecnologia. Claro que áreas de tecnologia, os produtos, eles têm um ciclo de vida mais curto, né? As coisas, elas ficam obsoletas muito rápido, diferente do setor elétrico, que você, dependendo para implantar uma usina, você demora. Usina hidrelétrica, você fica, às vezes, 10 anos numa empresa e você não vê o seu projeto entrar em operação comercial, né? Então, assim, eu acho que tem também essa natureza da indústria. E outra coisa que eu queria pegar até do gancho da sua fala, eu achei muito interessante que as empresas, antigamente, os processos estavam dentro da cabeça das pessoas. Hoje em dia, os processos, eles estão todos, ou pelo menos deveriam, né, estar mais digitais, né? Então, isso faz com que também você não dependa mais tanto das pessoas, a pessoa que está ali, ela tem que ficar amarrada naquela empresa 10, 15, 20 anos, né? Porque o fato é que ela tem ali uma certa independência dos processos, o que é muito salutar para as empresas. Então, o próprio fato das pessoas terem mais vontade de se mover acaba fazendo com que as empresas tenham que se adaptar a essa realidade e trazer mais a digitalização para os seus processos, né? Então, acho que isso também Perfeito. É um efeito... Perfeita a tua colocação, Fabiola, perfeito. Eu acho que depende muito do setor e do tipo enfim, de produto, de serviço que é ofertado. Eu acho que o setor de energia, concordo contigo, tem ciclos mais longos, independente da fase, se é uma fase construtiva, se é uma fase de operações. Eu acho que tem uma outra dinâmica, mas, enfim, é uma tendência que vem do setor de tecnologia. Como a tecnologia vem invadindo, né, todos os mercados, isso acaba, invariavelmente, também trazendo, né, esse tipo de realidade, né, que são esses ciclos mais rápidos.
Então, vai depender muito de como a pessoa apresenta esse ciclo, né, para o recrutador, né, e qual é o saldo desse período, né? De repente, tem uma pessoa que fica 10 anos na empresa, no mesmo desafio, numa mesma cadeira, passando por numa velocidade de cruzeiro, e essa pessoa que ficou um ano e meio, mas entregou, participou de projeto, fez M&A, enfim, então eu acho que experiência está mais conectado com a intensidade e o que você entrega do que o tempo, né? Eu acho que isso também é algo que vem se desconstruindo no mercado ao longo do tempo. É claro que a gente está falando assim que eu conheço profissionais sêniores de 3 anos de formado, tá? Inclusive, assim, um que eu treinei muito bem, por sinal. Mas, assim, essa é a exceção, né? E, como diz, né, a exceção é a regra do burro. Então, não é todo mundo que vai ser sênior em 3 anos, né? Você vai realmente, sim, a intensidade, o nível de entrega, a qualidade, né? Que precisa ser olhada. Muito bom, Eduardo, adorando esse papo. Agora, o seguinte, uma dúvida. Você, como headhunter, você gosta de ser abordado? Como que funciona isso? É o Eduardo que aborda os candidatos, ou os candidatos podem abordar, as pessoas podem te adicionar no LinkedIn? Como é que rola essa interação? Não, essa é uma pergunta, ela é ótima, porque geralmente o headhunter ele tem uma postura ativa, né, no contato, né? Ele que entra em contato com o profissional para apresentar a oportunidade. Mas isso não é uma verdade absoluta e não é uma via de mão simples, né? Eu acho que as pessoas também que querem ser notadas, ser vistas e ganhar visibilidade, elas precisam entrar em contato. Então, o headhunter, sim, é muito abordado. E eu acho que isso é um movimento natural dos executivos que estão nesse momento de transição ou querem se movimentar. E geralmente, né, o headhunter ele fica, né, um pouco, ele tem, né, esse sentimento de culpa, porque ele não consegue responder todo mundo. São muitas mensagens, são muitas solicitações, né? Então a gente acaba ficando com isso na cabeça. Nossa, eu não respondi aquela pessoa, né? O que ela vai achar da gente? Mas a gente está tocando N projetos, falando com muita gente, e muitas vezes nesse sentido, né, do headhunter pro candidato, e não ao contrário na maioria das vezes. Quando eu sou abordado e quando a abordagem dá mais certo, para mim, no meu caso, é quando a pessoa ela vem através de um contato ponte, ou seja, ela vem através de alguém que eu já conheço ou que está na minha rede de contatos, e ela faz uma triangulação. E eu acho que assim, não é que eu não seja aberto a conhecer uma pessoa que eu nunca tive contato, que não esteja no meu network. Só que a chance dessa pessoa vir já dentro de um contexto que vai fazer sentido, que vai falar ou conhecer, ouvir, né, de uma área que seja do meu interesse, ou em que eu trabalhe de uma forma um pouco mais direcionada, é maior, né? Então, eu sempre prefiro ser abordado, independente do canal, pode ser por e-mail, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, mas que seja através de um contato ponte, né, de uma triangulação. Acho que as coisas funcionam melhor para mim e para o candidato em si. Eu acho que se eu tivesse que talvez trazer uma dica, né, para quem está buscando ter contato com recrutadores, é essa. Né, de encontrar na sua rede de contatos quem conhece a pessoa com quem você quer falar, e chegar de alguma forma já apresentado por ela. Excelente, Eduardo. Eduardo, de vez em quando, me manda mensagem. Fabíola, conhece alguém assim, assado? Então, é isso. A gente está aqui fazendo a triangulação para o Eduardo, né? Muito bom, Legal. Eduardo. Agora, sim, a última perguntinha que eu tenho para você, tá? Assim, aquela pergunta meio clássica. 3 dicas universais para uma entrevista de emprego. Pode ser dica do que não fazer, do que fazer. Fica à vontade. Legal. Bom, 3 dicas bem rápido, assim. A primeira, saber em detalhes das principais realizações de cada passagem da sua trajetória, né? Ter domínio sobre as informações, sobre o que foi feito, como foi feito, quais foram as pessoas que foram envolvidas, qual foi o seu protagonismo em cada uma dessas entregas. Eu acho que muitas vezes as pessoas, elas
foi há muito tempo, já nem sei mais o que eu fiz. Eu acho que isso é muito ruim, porque a gente não consegue avaliar de fato, né, a entrega, a realização, porque uma coisa é você fazer parte, né? Uma coisa é você liderar alguma agenda. Então, para você entender qual é o protagonismo, qual foi a participação, se não tivesse a pessoa, né, aquela pessoa naquele projeto, o que talvez teria saído diferente? Então, essa seria a primeira dica, ter conhecimento e domínio em detalhes das realizações em que participou, se apoiou, se liderou, como foi feito, o que foi feito, quais foram os resultados, os outputs daquele projeto. Né? Então, acho que isso é primordial. Segundo, acho que aqui, agora mais uma forma de conduzir a conversa. Né? A entrevista é uma conversa, uma via de mão dupla. Tem pessoa que abaixa a cabeça e sai falando do currículo sem respirar. E eu acho que isso perde e faz com que o entrevistador perca o interesse pela trajetória do profissional. Então, ter muita consciência de que são necessários pausas, perguntas, ficou com alguma dúvida? Você conhece? Sabe? Então, assim, trazer o entrevistador para a conversa, engajá-lo para a conversa, para que seja um bate-papo, seja uma conversa de fato e não um monólogo, né? E um relato de carreira desenfreado, assim, sem respirar, né? Então, acho que essa seria a segunda dica. E a terceira dica a gente percebe assim que muitas vezes a pessoa ela está participando do processo seletivo, mas ela não utiliza do tempo que ela tem, seja com o headhunter, seja com o entrevistador do lado da empresa, para fazer perguntas, né? Entender da empresa, tá? Eu quero entender da governança, em que ciclo a companhia está, o que ela está passando, quais são as estratégias da companhia hoje, né? Entender um pouco da cultura da companhia, entender da área, da estrutura, quem é meu gestor, quem são meus pares, qual a dinâmica da área, né? E da posição em si, da oportunidade, da cadeira, né? Quais são as minhas responsabilidades, quais são a minha... qual vai ser a minha camada de atuação, né? Se eu vou atuar até aqui, se eu vou ter uma liberdade um pouco maior, enfim, se eu vou ter uma atuação mais cross. Então, as pessoas não fazem perguntas, perdem a oportunidade de mitigar risco para uma movimentação errada, né? O que eu mais vejo é as pessoas não utilizando do tempo que tem para fazer perguntas e esclarecer o máximo possível, ser curioso, entender em detalhes mesmo, para, enfim, de fato, ir para uma oportunidade que faz sentido, acho que conecta um pouco com o que a gente falou lá atrás. Então, acho que essas são as 3 dicas aqui principais para quem vai fazer uma entrevista. Muito bom, Eduardo. E essa última dica que eu acho preciosíssima, ela me lembra muito que a pessoa, quando vai comprar um carro, ela pesquisa na internet, ela vê se o carro, qual é a potência do motor, né? Ela descobre tudo do carro, ela vai na loja, ela vê, ela senta, então demora, ela pesquisa. Agora, para mudar de emprego, ela não pergunta nada, ela não vai investigar nada, né? Então, assim, são coisas que são muito mais sérias e para coisas muito mais banais, né? Às vezes a pessoa pesquisa até para comprar, sei lá, um suco, ela vai ver o valor nutricional do suco, mas para ver o seu trabalho, né? Ela acaba não dando esse mesmo valor. E acho que aí até pegando um gancho também, eu atendo muitos mentorados, né? Tem mais de 50 mentorados e esse trabalho de mostrar, olha, cada empresa tem um ciclo, cada empresa tem uma dinâmica, né? E claro, a gente que já viveu um pouco mais, conhece melhor as empresas, né? Tem aí também um pouco de responsabilidade para mostrar, né? Clarear um pouco, porque o jovem, sim, principalmente, acaba ficando um pouco a pé, né? Se não tem ninguém para dar essa luz. Então, sim, acho que isso também é bacana falar. Legal. Nossa, Eduardo, que rico, muito bom. Que bom, Fabiola. Espero que eu tenha atendido aí as perguntas, as dúvidas do pessoal que mandou. Eu acho que, enfim, ainda conectando com esse último ponto, né, é também responsabilidade do headhunter
fazer essas provocações e ter esse papel consultivo nas duas pontas, né, tanto do lado da empresa quanto do lado do candidato. Já aproveitando aqui, né, para fazer meu jabazinho aqui, na Evermont, né, Evermont Executive Search, a gente atua com posições bastante altas, né, de alta gestão, executivas, e muitas vezes o executivo, né, por mais sênior que ele seja, enfim, e experiente e que tenha conhecimento da área na qual ele atua, muitas vezes ele fez uma, duas movimentações de carreira e a gente entra, né, num papel super consultivo de abrir os olhos, de entender as adaptações que precisarão ser feitas, né, e conectar isso tanto com o candidato, para que ele consiga ter noção e dos esforços iniciais de adaptação que ele vai precisar fazer, também do lado da empresa, para conectar algum plano de desenvolvimento, algum plano de onboarding, enfim, que seja, que case, né, que venha de encontro com essas necessidades do candidato. Então, a gente tem essa preocupação na Evermont e muitas vezes até como um extra que a gente entrega para os clientes é exatamente isso, entender no perfil do finalista, né, do candidato a ser contratado, que vai receber a proposta, de orientar e de levantar os pontos, né, porque não existe candidato perfeito, né, existe o candidato que é mais aderente para a posição. Então, a gente levantar esses pontos e deixar os dois lados cientes de que vai ter que ser feito, né, um trabalho conjunto para que o desempenho e a adaptação seja melhores e maiores possíveis. Então, eu acho que isso também é algo, um papel, né, enfim, do Headhunter, e aqui na Evermont a gente preza muito por esse trabalho consultivo. Excelente, Eduardo. Queria agradecer demais. O nosso bate-papo chegou ao fim. Uma pena, porque estava uma delícia. Eu queria te agradecer demais pela presença. Volte sempre que você quiser. E, a propósito, a gente já está bolando uma masterclass do Eduardo. Provavelmente vai acontecer lá para agosto, né, Eduardo? Então, você já confirma, né? Você vai ter uma masterclass sobre como que é toda essa questão aí de headhunt, recrutamento e seleção, né? Confirma, né? Confirmo. Em agosto a gente faz esse trabalho conjunto, está sendo uma delícia aqui poder participar da Red Energia, do Redcast, e vai ser um prazer poder ajudar as pessoas, os profissionais do setor de energia, do setor elétrico, que eu tenho um carinho, né, uma proximidade tão grande, a avaliarem, né, e conduzir as suas carreiras com protagonismo, né? Eu acho que as pessoas precisam, né, dessa consciência de carreira e que elas são responsáveis pelas próprias carreiras. Então, o que eu puder ajudar, conta super comigo. Fabiola, te agradeço muito pelo convite, fiquei bastante feliz e honrado aqui de ter participado. Obrigada, Eduardo. Até a próxima, Obrigado. Então, querida. Até. Querido ouvinte, nos encontramos no próximo Redcast. Até mais. Até.